Bom, abrimos a noite com muitas motivações para você, que assim como todos os brasileiros, enfrenta a crise. Esta bonitinha, ela utiliza o ilusionismo e a psicologia para encorajar você a ter uma vida mais plena e mais feliz. Ela é psicóloga, mestre em administração de empresas, graduanda em teologia e autora do livro Motivação Sem Truques. Como artista, foi premiado com a melhor mágica da América Latina pela Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas. Você sabe que eu sou apaixonado por mágica, então já estou me apaixonando pelo trabalho dela. Boa noite, Meire Caminha, como é que você está, meu amor? Boa noite, Rony! Bem, querida? Quanto tempo? Estou muito feliz de estar aqui, viu? Não mais do que eu. Minhas amigas todas mandaram beijos pra você, Obrigado, porque olha, meu você é muito amor. querido, viu? Obrigado, Nossa. meu amor. Você está à vontade, está na sua casa e você sabe obrigada. disso. Bom, Meire, você além de psicóloga, você tem um diferencial que é o ilusionismo. Como é que você consegue motivar as pessoas através do ilusionismo? Pois é, você sabe que na minha história, olha só, eu tive um dilema em um determinado momento da vida, porque eu cresci nos palcos como mágica, meus pais já eram ilusionistas, meu irmão também é um grande ilusionista, já veio até aqui no seu programa, tal, e depois veio as graduações, né, a formação acadêmica. E aí chegou um momento que ou eu tinha que ser psicóloga, ou eu teria que ser mágica, ser artista. As duas coisas não combinavam. E naquele momento eu consegui fazer as duas coisas. Eu pensei assim, por que ou e não e? Aí eu somei as duas coisas, tanto a psicologia, que é uma coisa que eu sou apaixonada por pessoas, como a mágica, e aí hoje eu trabalho para empresas, fazendo palestras motivacionais com mágicas e treinamento também, e usando técnicas de teatro para desenvolver comportamentos novos. E hoje em dia nós estamos nessa mudança realmente de paradigmas, né? Então esse cenário econômico que a gente vem vivendo, essa crise toda, crise moral, crise econômica, ela nos convida a fazer uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, uma mudança no modelo mental, no jeito de pensar. Então, nós brasileiros, nós gostamos muito da vitimização, né? A gente gosta muito de ter dó da gente. E essa mudança faz com que a gente tenha que trocar o papel, ser muito mais empreendedor, ter muito mais iniciativa. E a motivação, nesse caso, ela é extremamente importante, porque ela é uma energia que te coloca em movimento. É ela que faz você realizar ações. Então, até eu costumo mostrar isso de uma forma um pouquinho diferente, sabe, Rony? E eu trouxe aqui uma coisinha, até se você quiser olhar dali, para ficar mais fácil, né? Que eu quero que ele participe e eu quero que as pessoas que estejam em casa também vejam. Então, como é que eu uso a mágica nas palestras para a gente poder passar o conteúdo? Na verdade, ela me ajuda a exemplificar alguns conceitos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um livro cheio de ilustrações com várias frutas aqui, né? São várias frutas. Vamos imaginar que a nossa mente seja esse livro, cheio de ideias, cheio de desejos, a gente quer comprar casa, carro, não é assim? Sim. Agora é o seguinte, eu vou passar as imagens aleatoriamente assim, e aí, Rony, a hora que você quiser, você fala para, e a hora que você falar é a imagem escolhida, ok? Vamos lá? Vamos lá. Parou. Parou. Aqui, ótimo. O Rony parou aqui na imagem de uma laranja. Vamos pegar aqui essa imagem. Vamos deixar aqui. Isso. O que a gente fez até agora, pessoal? Nós pegamos a nossa mente cheio de desejos e o Rony me ajudou a selecionar uma coisa específica e eu começo a dar atenção. Isso aqui se torna uma meta. A partir do momento em que eu escolho o que eu realmente quero na vida e começo a jogar uma energia mágica, que é a energia da motivação. Ela é tão mágica que ela é capaz de transformar um projeto que estava em um papel em algo real. Aqui, uau! A laranja. E aqui ficou só a folhinha. Isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bacana, né? Legal, maravilhoso. E essa é a grande mágica que a gente faz na vida. Pode sentar, Rony. Obrigada, obrigada. Começamos bem. Então, essa é a grande mágica que a gente faz na nossa vida. Nós, seres humanos, nós deixamos a nossa marca no mundo através das nossas realizações e não das nossas intenções.
E a maioria das pessoas tem intenções de fazer. Por exemplo, teve uma pesquisa na Inglaterra e eles perceberam o seguinte, que somente 10% das pessoas chegam até o final do ano lembrando das promessas que fizeram no início do ano. Você sabe que no início do ano a gente faz um monte de promessa, né? Claro. Vamos fazer dieta, vamos começar a fazer ginástica e tal. Mas, olha, você vê muito mais que metade, 90% chega no final do ano sem sequer se lembrar daquilo que prometeu para si mesmo. Então eu costumo dizer assim que nós acabamos cultivando uma cultura de frustrados, né? Porque você querer fazer e não cumprir é muito ruim, inclusive para a sua autoestima. Claro. Né? Porque você começa a olhar para o seu passado e você vê uma série de frustrações e não de realizações. E são as realizações que a gente faz no dia a dia, mesmo que sejam pequenas, que vão dar autoconfiança. É isso que vai fazer você olhar para o espelho e falar assim, vida, pode me trazer o próximo desafio que eu estou pronto para ela. Então a autoconfiança, ela tem a ver com essa coerência entre aquilo que eu penso de mim mesma, aquilo que seria um ser humano bacana e aquilo que eu realmente faço. Ou seja, será que eu sou realmente aquele bom trabalhador? Será que eu realmente faço para merecer? Ou eu faço corpo mole, ou eu sou preguiçoso, né? ou eu tento dar meu jeitinho, né? Então a gente, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento em que não dá mais para a gente ser preguiçoso, né? Nós vamos ter que tirar duas palavras da nossa vida, que é medo e preguiça. Né? Como é que eu posso manter, quer dizer, eu como brasileiro, como é que eu posso manter uma atitude positiva em meio a esta crise moral, a esse descalabro, essa corrupção que ótima assola pergunta, o nosso país? Ótima pergunta. Você sabe que teve uns cientistas que fizeram o seguinte experimento. Pegaram os eletrodos, colocaram na cabeça das pessoas, pediram para essas pessoas olharem para uma paisagem. Quando essas pessoas olhavam a paisagem, algumas áreas do cérebro eram acionadas. Eles mapearam, depois pediram, numa segunda fase, para as pessoas fecharem os olhos e criarem na cabeça a mesma imagem que eles tinham visto, né, na foto, só que com os olhos fechados. E pasmem que as mesmas áreas do cérebro eram acionadas, ou seja, a nossa mente não consegue discernir o que é realidade e o que é uma imaginação, o que é uma fantasia. Então, o segredo das pessoas que conseguem enxergar oportunidades, que tem aquele ditado que diz assim, né, Rony? As pessoas otimistas enxergam oportunidade em cada problema e as pessoas pessimistas enxergam problemas em cada oportunidade. Essa é a diferença, porque nós vivemos numa mesma realidade. Tá, então eu queria que você me mostrasse como... Fala, isso, Ricardo. Só que algumas pessoas não conseguem enxergar os problemas, né, as oportunidades, né, elas focam no problema. E eu trouxe aqui uma mágica bem bacana, Rony, para o pessoal fazer em casa. É boa por Eu quero saber razões. como achar oportunidade em meio a tanto problema. Então, se a gente ficar focado somente naquilo que os nossos olhos são capazes de ver, os nossos olhos, os nossos sentidos, eles são muito frágeis, falhos. Tão falhos que os mágicos, os ilusionistas, criam ilusões que nos iludem. Mas a gente já percebeu pela pesquisa, né, que quem nos engana é a nossa própria mente, não é o mágico. O mágico simplesmente se aproveita disso. Então, por conta disso, eu trouxe essa mágica que por 3 razões vai ser bacana para você aí que está em casa. Primeiro, você vai testar a sua percepção. Segundo, você vai ver que as nossas percepções, quando eu falo em percepção, eu estou falando 5 sentidos. Visão, olfato, e você vai aprender a fazer uma mágica para você poder fazer aí para os seus familiares. Você vai pegar uma cartolina assim, mais ou menos desse jeito, vai desenhar uma bolinha aqui no meio. De um lado você vai desenhar uma bolinha e do outro lado 4 bolinhas. Presta atenção na sequência, que isso é importante, porque de um lado você desenha uma bolinha, do outro lado 4, do outro lado 3 e do outro lado 6 bolinhas. Bem fácil. Não entenderam? Porque, para quem não entendeu, eu faço de novo aí, para o pessoal que está dormindo em casa. Ó, gente, vai desenhar uma bolinha aqui desse lado, do outro lado 4, do outro lado 3, do outro lado 6. Mas, Rony, isso aqui tudo não passa de uma ilusão idiótica. Não, idiótica não. É maravilhoso isso aí. Quando eu digo que eu tenho 6 bolinhas, na verdade, gente, eu só tenho 5 bolinhas. Algumas pessoas já podem até ter percebido isso, né? Mas o mais importante é que a gente perceba que nós conseguimos ver, nossos olhos conseguiram ver 4 números em 2 faces.
Isso é o mais importante, que a gente perceba que nós somos enganáveis. É ou não é? Agora eu vou ensinar o truque. Tá. Gente, quem está aí em casa, tem criança, ó, é o seguinte, o truque é o seguinte, você vai segurar assim, a ilusão é perfeita de que eu tenho quantos números? 4 só. Isso. Segurando assim, ó, falando bem rápido, a ilusão é de que eu tenho 6, isso mesmo. E na hora de fazer em casa, tem que treinar a mente, para não falar 5, né? Tem gente que fala 5, porque decorou 5. Então, ó, 4 e 6. Do outro lado, a mesma coisa. Rony, quantas bolinhas você está vendo aqui? Mas, na verdade, eu tenho 2. A outra está escondidinha aqui debaixo da mão. Se eu segurar assim, a ilusão perfeita é que eu tenho quantos números? Uma. E se eu segurar assim e falar bem rápido... 3. Parece que eu tenho 3, tá vendo? É tudo uma questão de falha de percepção. Quando a gente faz rápido e fala bem firme, né? Que tem isso também, né? A gente convence. Agora, gente... Pode acontecer de alguém que senta muito próximo assim de você, não ser tão elegante assim como o Rony e começar a fazer aqueles comentários. Ai, você viu na mão dela, você viu, né? Olha, eu não sei como você faria, mas como eu sou mágica, eu daria um passe mágico e faria aparecer a outra bolinha. Do outro lado, a mesma coisa, Rony. Se alguém falar alguma coisa, eu dou um passe mágico criativo e faço aparecer a outra bolinha. Mas, nesse mundo, nós temos que ser inovadores, criar muito mais e eu faria aparecer muito mais bolinhas. Ai, que bacaninha! Ai, que bacaninha! Dele. Sensacional. Boa também, né? Sensacional. Olha, você fala muito em empreendedorismo, né? Isso. Que é a chave hoje do momento, né? Porque, Rony, vários estudos da economia já previam esse cenário. Esse cenário não é uma coisa nova. Então, esse modelo de carteira assinada, esse CLT, não vai realmente vingar mais. Então, esse desemprego que a gente está vivendo hoje, ele veio meio que para ficar. Então, ele veio para nos desafiar. Desafiar o quê? A gente virar o jogo. Então, por isso que o empreendedorismo, tanto dentro quanto fora da empresa, é o que a vida está nos desafiando agora a desenvolver. E o que é o perfil empreendedor? É a pessoa que tem iniciativa, que é proativa, que pensa e se comporta como dono da empresa. Então, quem vai ficar na empresa, as empresas estão tudo enxugando, né? Sem dúvida. Então, não tem mais aquela coisa de você ficar porque você é amigo por política. Você vai ter que ficar porque você traz resultado. Porque não cabe mais pessoas penduradas ali numa empresa que não contribuem. E da mesma forma, se você está desempregado há algum tempo, você está vendo que o negócio está ruim, cara, por que você não usa o teu talento para você montar a tua própria empresa? Às vezes é uma oportunidade, é isso que eu falo. A vida é formada por ciclos. Alguns ciclos acabam e você tem que começar um novo. E é por isso que essa autoconfiança nessa hora é importante. Você não pode ter medo, que vai largar a sua zona de conforto. Exato. Exato, a gente gosta da zona de conforto e quando alguém vem lá e mexe, a vida mexe na zona de conforto, a gente acha ruim. A gente fala assim, a gente fica bravo, né? Fala, pô, mas estava tão bem assim. E o brasileiro, ele gosta muito, a gente mexeu no nosso queijo agora com a história da aposentadoria, né? Porque o sonho do brasileiro é se aposentar para fazer nada. Esse modelo também vai ter que mudar, esse modelo mental. Sem dúvida. Né? E a gente pode contribuir até o final da vida, não tem problema. Eu sei que um monte de gente vai querer me matar por causa disso que eu estou falando isso. Mas é verdade, a gente contribui para as outras pessoas e trabalhar bem o altruísmo. Tá, como é que a gente faz para acreditar em nós mesmos? Exato. Eu vou dar uma dica aí para quem está em casa para desenvolver a autoconfiança. Acreditar em você mesmo é ter autoconfiança, ou seja, você vai ter que ter na sua vida várias realizações. Então, começa com coisas pequenininhas assim. Por exemplo, se você está em casa, vê lá a louça suja na pia, não fica mais esperando alguém se incomodar mais que você para ir lavar a louça. Você mesmo vai lá e você lava a louça. Ou seja, é ter coerência com aquilo que você acredita que é correto fazer e fazer. Ao final do dia, mesmo que você esteja desempregado, você vai ver que você realizou várias ações. Então, isso vai te dando mais confiança. Então, você vai percebendo que você faz, né, no morre, pode ter algum medinho ou uma ansiedade de falar com algumas pessoas e tal, mas se você ir se testando todos os dias com pequenas coisas, se você é muito tímido, aproveita a fila do banco para conversar com quem está atrás, mesmo que seja um bom dia, né? Então, você começa a somar mais realizações. Então, isso para a motivação é importante. E tem como você mostrar isso através de uma mágica? Ai, sim, sim. O que nós precisamos hoje, Rony, desenvolver são habilidades muito parecidas com as características de uma corda.
Por quê? Uma corda é assim, ela é firme e assim nós precisamos ser nos nossos propósitos. Ao mesmo tempo, precisamos ser flexíveis para a gente se adaptar rapidamente às mudanças. Nós temos que ter os nossos valores bem sedimentados, que eu vou representar aqui com este nó no meio da nossa corda. E assim nós vamos ter a harmonia necessária para o nosso desenvolvimento. Só que nós temos alguns desafios. Um deles é manter a nossa motivação em alta, energia positiva em alta. Essa energia da motivação é parecida com felicidade e com amor. Essa energia, quando a gente começa a ter pensamentos negativos, ela funciona como uma tesourinha. Os pensamentos negativos, eles cortam a harmonia do nosso desenvolvimento. E aquele pensamento negativo, que começa pequenininho, daqui a pouco ele cresce. Porque nós alimentamos esses pensamentos, né? E nós ficamos assim, gente, com a nossa energia dividida. E aí, nós temos uma sensação de que nós estamos girando em círculos. Sabe aquela sensação que você está andando na esteira? Você corre, você não sai do lugar. E aí, nós temos essa sensação de que nós estamos presos em ciclos de autossabotagem. Inclusive, eu falo sobre isso no meu livro. E isso aqui é tudo que nós não queremos, não é verdade, gente? Que nós queremos andar com a nossa vida para frente, sermos firmes, flexíveis, com os nossos valores bem sedimentados, que eu estou fazendo de novo, para quem não prestou atenção. E temos aqui a nossa harmonia no nosso desenvolvimento. Só que nós temos um outro desafio importante, que é o nosso orgulho. Então, a pessoa que é arrogante é a pessoa que tem um orgulho exacerbado. Quando chega nesse momento de mudar, a pessoa não quer mudar. Ela acha que todo mundo à sua volta tem que mudar, menos ela. Essa postura do orgulho exacerbado, da arrogância, que ele acha que ele está certo, todo mundo está errado, ela fecha as portas do aprendizado. E o aprendizado, você só abre a porta através da humildade. É você saber que você não sabe tudo e está sempre disposto a aprender. Então, a arrogância serve como uma tesourinha que tenta. Às vezes ela afia mais um pouquinho e corta o nosso ciclo do desenvolvimento. Mas nós temos inúmeros outros obstáculos pela vida. Muitos desafios que eu vou representar aqui com este nó no meio da nossa corda. E aí você me pergunta, como a gente pode fazer para solucionar todos os problemas que a vida vai nos trazer? Eu sugiro que a gente desenvolva a nossa criatividade, que também tem como base as emoções da felicidade, da motivação, do amor. Assim, a gente consegue solucionar todos os problemas e voltamos ao nosso equilíbrio. Maravilhoso! Agora, Meire, o que mais falta às pessoas na hora de se alcançar o sucesso? Olha, Rony, a gente vai ter que ter 3 palavrinhas importantes aqui nesse momento de mudança. Primeira coisa é ter muita paciência. Primeiro, paciência, porque processos de mudança como esse que a gente está vivendo agora, precisa paciência, tá? Perseverança, que vem através da disciplina, essa é a segunda palavra, a gente tem que ter força de vontade. E força de vontade, gente, ela não vem como mágica não, viu? É igual músculo. Para você desenvolver massa muscular, você tem que treinar todo dia. E a disciplina é aquela coisa, você faz todo dia. E por último, a fé. A fé é a capacidade de acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Aquilo que você não consegue enxergar com os seus olhos agora, mas que você acredita com toda a força que aquela é a verdade, são seus sonhos. Quando você acredita de verdade naquilo, porque a fé é a ausência da dúvida. Então, quando a pessoa pensa naquilo que ela deseja e ela sente frio na barriga, significa que ela tem dúvida ainda. Ela não tem autoconfiança ainda suficiente. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. Para ela saber onde tem gap, onde está falho, desenvolver aquilo para ela se fortalecer e estar pronta para a vida. Tá? Então, até a gente estava comentando sobre a questão da fé, né? da questão da religião, gente, eu estava falando uma coisa que é interessante, que a mágica, ela nos encanta porque ela tem a mesma raiz da religião. Então, a religião, antigamente, você tinha os xamãs que faziam aqueles batuques e aí falavam umas palavras mágicas e chovia, e depois fazia sol, e alguém estava doente, ele ia lá, fazia umas ervas, umas coisas, e como mágica a pessoa se curava. E o mágico, depois lá da Idade Média, a gente começa a ver o mágico como artista. Nas ruas, são os primeiros registros que a gente tem de mágica como arte, né? E aí ele se desvencilha realmente da religião. Agora,
Agora, a raiz ficou no nosso inconsciente. Então, quando a gente fala assim, faz uma mágica, a pessoa sempre espera uma coisa positiva, né? Claro. Por quê? Porque ela resgata em nós essa fé que nós temos de ver o impossível acontecer. Então, quando a gente fala num milagre, por exemplo, né, é o impossível, porque todos os dados reais... Conspira para não dar certo. Dizem assim, não, o médico falou, não sei o que, já sei, né, não vai dar certo, e daí o milagre acontece, né? E é justamente isso, né? A fé é você conseguir usar a tua força com muita crença, né? E fazer aquilo acontecer. Aliás, Rony, eu gostaria de finalizar aqui o nosso encontro com uma mágica muito interessante que também fala sobre sonhos, sobre esperança. Mas antes disso, eu queria deixar o meu livro. Vocês colocaram lá o livro? O Motivação Sem Truques? Esse aí, a Motivação Sem Truques. Esse livro, Rony, ele não é tão teórico, porque as pessoas hoje não precisam saber o que fazer, elas já sabem, mas o como fazer. Então, tem vários exercícios bem simples que a pessoa pode fazer em casa tal, e aí ela vai conseguir desenvolver esse comportamento de motivação mesmo. Ela vai conseguir desenvolver essa energia, manter-se sempre positivo e não mais, né, oscilando, porque a gente começa o dia às vezes bem positivo e vem alguém que cruza o nosso caminho e a gente já fica nervoso. Já desvia a energia, né? E aí, gente, é o seguinte, eu gostaria então de finalizar esse nosso encontro compartilhando com vocês de uma história que também fala de sonhos, uma história que também fala de esperança e uma história que aconteceu comigo quando eu ainda era bem pequenininha. Certa noite, eu estava sentada com meu avô e juntos nós víamos um lindo álbum de família. E de repente, uma imagem me chamou muita atenção. Era uma paisagem cheia de casas cobertas de gelo. E eu perguntei ao meu avô, o que era aquela coisa branca que cobria o telhado das casas? E o meu avô me disse que aquilo era neve. Ele me contou então que lá no Japão nevava, me contou histórias tão bonitas que me deixaram maravilhada. E a partir daquele dia, ver a neve passou a ser o meu grande sonho. Mas aí eu logo percebi a distância e eu vi o quão difícil seria encontrá-la. E uma lágrima correu pela minha face. E meu avô, enxugando, olhou bem no fundo dos meus olhos e ele me disse assim: a maravilha da vida está muito mais próxima do que nós esperamos. Na verdade, ela está dentro de nós. E se você for capaz de enxergar a beleza e a perfeição nas coisas mais simples da vida, você encontrará em cada uma delas o seu floco de neve. E é assim, valorizando cada pequeno gesto, cada pequeno momento da sua vida, que você será capaz de transformar os seus sonhos em uma grande realidade. E foi mais ou menos assim. Estar aqui com você. Boa, obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigada. Isso. Só quero que você volte mais vezes e promete que você vai voltar. Adorei, obrigada. De coração. Muito obrigada. Parabéns, obrigadíssima, gente. Vem, Camille, olha que coisa maravilhosa. Bela pauta. Amei.